Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Posso deixar o meu pai e a minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo?" Davi deixou-os com o rei de Moabe, e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: "Não fique na fortaleza, vá para Judá." Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo de uma tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. Ele lhes disse: "Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando o meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que o meu filho incitou o meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje." Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: "Vi o filho de Jessé chegar a Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitubi, e toda a família do seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. Saul disse: "Ouça agora, filho de Aitubi." "Sim, meu senhor," ele respondeu. Saul lhe disse: "Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo?" Aimeleque respondeu ao rei: "Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado na sua casa? Será que foi esta a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, o teu servo, nem a nenhum da família do meu pai, pois o teu servo nada sabe acerca do que está acontecendo." O rei, porém, disse: "Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família do seu pai." Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: "Cerquem e matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi." Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram-se a erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então, o rei ordenou a Doeg: "Aproxime-se e mate os sacerdotes." Então, ele os matou. Naquele dia, matou 85 homens que vestiam colete sacerdotal de linho. Além disso, Saul mandou matar à espada os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, um filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então, Davi disse a Abiatar: "Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul.
Sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Você estará a salvo comigo. 1 Samuel, capítulo 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e ele respondeu: levante-se e vá à cidade de Keila, pois entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos rebanhos deles, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Quando Saul soube que Davi tinha ido a Keila, disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade com portas e trancas. Então, Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Será que Saul virá, conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde, por favor, ao teu servo. O Senhor lhe disse: ele virá. Davi perguntou novamente: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram Saul de que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse. O meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até o meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo nas tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então, irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. Eles voltaram para Zife, antes de Saul. Davi e os seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e os soldados dele saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e os seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e as tropas dele estavam cercando Davi e os seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul:
venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então, Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. 1 Samuel, capítulo 24. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então, Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo o Israel e partiu à procura de Davi e dos seus homens perto dos rochedos das cabras monteses. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Estes lhe disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul e disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então, Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se prostrado, com o rosto em terra, e disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende que não há nada nas minhas mãos que indique que eu seja culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? Então chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quando é que um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado nas suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família do meu pai. Então, Davi fez esse juramento a Saul. Este voltou para casa, mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza. Novo Testamento. Lucas capítulo 12, versículos 1 ao 31. Nesse meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados.
Eu digo a vocês, meus amigos, que não tenham medo dos que matam o corpo e nada mais podem fazer depois. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a este vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando os levarem às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato! Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não busquem o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.